Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom que nós estamos novamente juntos estudando a lição da Escola Sabatina. Estamos na lição 7 e esta semana vamos continuar estudando a vida de Abraão, esse servo de Deus que foi justificado pela fé. E a lição tem como título geral dessa semana Aliança com Abraão. E o verso para memorizar está lá em Gênesis 15, verso 2. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e herdeiro da minha casa, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Assim como Abraão, naquela cultura daquele tempo, era uma bênção o casal ter filhos. E Abraão e Sara não tinham filhos e Deus fez uma promessa. Deus disse que ele seria um pai de grandes nações. E Abraão, ele sentiu que no jeito que ele estava, na condição que ele se encontrava já numa idade de idoso, ele e Sara, seria difícil eles terem um filho. Mas Deus reforça a sua promessa, chama Abraão, mostra todas as estrelas do céu e diz para Abraão: se tu puderes contar o número de estrelas, essa será também a tua descendência. E Deus disse que se não seria ninguém que não fosse o próprio filho de Abraão e de Sara. Deus apenas queria que Abraão e Sara se dispusessem, estivessem à disposição de Deus para que Deus pudesse usá-los. E foi isso que Deus convidou Abraão e Sara a fazer. Que eles tivessem se disponibilizado a serem usados por Deus. A capacidade deles, talvez humanamente falando, não seria possível ter filhos. Mas Deus não perguntou qual era a condição deles. Deus apenas perguntou se eles estavam dispostos a seguir as orientações e a promessa de Deus. Durante essa semana nós vamos estudar muito sobre o homem Abraão, esse homem de fé que foi justificado pela fé por causa da sua confiança em Deus. Não deixe, querido irmão, não deixe, querida irmã, de estudar a sua lição dessa semana. Cada dia reserve um tempo para estudar a lição da Escola Sabatina. Ela é uma bênção para a sua vida, para o seu crescimento espiritual. Que todos nós tenhamos uma semana abençoada e que possamos crescer espiritualmente. A lição diz domingo tem como título A Fé de Abraão. Está baseada na promessa que Deus fez a Abraão aqui no capítulo 15. Deus fez uma promessa de que Abraão seria o pai de muitas nações. E Abraão ainda pediu mais uma garantia de Deus para que ele firmasse a sua confiança na promessa de Deus. Então Deus pede para Abraão partir alguns animais, colocá-los lado a lado, as suas metades com metade, e Deus então ali passou pelo meio e consumiu aquele sacrifício, mostrando a Abraão que, na realidade, Deus estava se comprometendo claramente perante o universo de que ele cumpriria a sua promessa para Abraão. E isso fortaleceu a fé de Abraão. Diz no capítulo 15, o verso 1, diz que então creu no Senhor e isso lhe foi imputado pela justiça. Na realidade, nós nunca vamos ser salvos por aquilo que nós prometemos a Deus, mas nós somos salvos pelo crer nas promessas de Deus. Isso tem que ficar bem claro para todos nós. E naquele sacrifício tinha ainda mais um elemento muito esclarecedor. Enquanto Abraão estava ali colocando o sacrifício, aves de rapina vieram para comer o sacrifício. E aquilo significava mais ou menos uma profecia sobre o povo de Israel que ficaria 400 anos no Egito. E depois, nos últimos séculos, eles voltariam para a terra de Canaã. E isso aconteceu com o povo de Israel depois, lá com Moisés. Então, Deus, ele quer que nós creiamos naquilo que ele promete para nós. A promessa da salvação em Cristo é pela fé. É pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Nós não somos salvos por nenhuma obra, por nenhuma atitude nossa, mas por crermos nas promessas de Deus. Que nós possamos, assim como Abraão,
ser fortalecidos, crermos verdadeiramente que as promessas de Deus vão se cumprir. Jesus já veio a primeira vez, Jesus vai vir a segunda vez para nos resgatar e nos levar para morar eternamente com Ele. Estejamos nós prontos nesse dia para sermos levados para morar eternamente com o nosso Deus. Essa é a minha oração por mim e por vocês. Amém. Olá! Agora nós vamos ver o nosso tópico de estudo, que tem como título Dúvidas de Abraão. É claro que no desenrolar da história, quando Deus promete que a sua descendência seria expressiva, Abraão vê o tempo passar e nada acontece. Com certeza você já viu o tempo passar em sua vida, algumas coisas que você tinha expectativa não aconteceram. Mas Deus havia prometido de forma expressa e direta a Abraão. E como o filho não vinha, o sinal da descendência não vinha. E Abraão resolveu bolar uma estratégia na qual a sua esposa, biblicamente é mencionado que dela partiu a sugestão. Vamos verificar o que consta lá em Gênesis 16:2, diz assim: Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abraão anuiu com o conselho de Sarai. Ou seja, Abraão pensou de forma humana e chegou à conclusão de que realmente seria mais viável tomar esse caminho. É claro que nas leituras posteriores, os eventos que vão acontecer, você vai chegar à conclusão de que isso não foi a melhor alternativa. E quantas vezes em nossas vidas nós optamos por agir da nossa forma, segundo os nossos métodos, segundo os métodos mais tradicionais, e nos esquecemos de que a promessa de Deus é eficaz. E mesmo que a promessa de Deus envolva questões sobrenaturais, o que era aplicável dentro do contexto de Abraão e Sara, mesmo que isso envolva contextos sobrenaturais, nós temos que acreditar no nosso Deus, pois Ele é um Deus sobrenatural. Ele está acima da normalidade das coisas. Então, Abraão aqui resolveu tomar esse caminho. Pense com muito carinho na tomada de decisão que você vai tomar ao longo dos seus passos e verifique se Deus não tem uma promessa melhor para você. O que você prefere? Aguardar a promessa sólida divina, mesmo que ela demore mais tempo, ou agir imediatamente por sua conta? Pense com carinho nisso. Agora nós temos o tópico de estudo, o sinal da aliança abraâmica. E quando vamos analisar dentro desse contexto, o principal sinal da aliança abraâmica é a circuncisão. E a circuncisão que envolvia o pessoal, que envolvia o contexto masculino, era apenas uma simbologia no sentido de conexão com Deus, de receber uma marca física referente ao pacto, ao contrato, ao acordo, à aliança com Deus. Quando nós nos aprofundamos mais no contexto envolvendo a circuncisão, é claro que ela envolvia sacrifício, envolvia derramamento de sangue. E toda vez que um pacto, um acordo, a confirmação de um relacionamento, ela envolve sangue,
nós temos um nível de comprometimento maior. E era justamente isso que Deus gostaria de inserir na mente e nos corações de seu povo. Que eles fossem um povo que demonstrasse, através de suas atitudes, seus pensamentos e seus rituais, e até mesmo através de características, de marcas no seu corpo, o seu relacionamento com Deus. Mas muito mais do que isso, não podemos esquecer de fazer uma correlação de que a maior de todas as alianças, efetuada pelo sacrifício de Jesus Cristo, a circuncisão era um tipo de sacrifício, sim, mas o sacrifício de Jesus Cristo, o maior de todos os sacrifícios, o sacrifício legítimo que conduz à salvação, através de seu sacrifício, Jesus Cristo sofreu, ele derramou sangue, ele se entregou por todos nós. O contexto envolvendo Abraão, numa menor escala também envolvia entrega, envolvia comprometimento. E lá no final, olhando mais adiante também, envolvia um aspecto fundamental. Ou seja, envolvia salvação. O filho da promessa. Irmãos, a última circuncisão que nós temos notícia e que a Bíblia nos dá conta foi na casa de Abraão, onde todos os homens foram circuncidados, e não apenas Ismael, seu filho, mas todos os homens da casa dele. E foi nesse contexto inclusivo que Deus apareceu a Abraão para confirmar a promessa de seu filho, Isaque. E nessa aparição, Abraão usou de uma hospitalidade extrema. E para que você entenda, você deve acompanhar na Bíblia, no capítulo 18, versos 1 a 15, para você ver como se deu isso. Agora, sintetizando, Deus recebe ali 3 pessoas, né? E Abraão os recebe com muito respeito, aqueles estrangeiros, como se estivesse recebendo a Deus, pedindo que ficasse por ali, etc., e preparou um banquete, muita comida, preparando com muito esmero. Aliás, ele chamou uma dessas pessoas de Adonai, que quer dizer Deus meu, né? Ou Senhor meu. Título que naquela época era usado para Deus. Agora, ironicamente, Deus se identifica mais com o estrangeiro faminto e necessitado do que com o generoso que o recebe. Veja bem, isso não é uma contradição. É porque Deus, ele aprecia mais prestar seus favores àquele estrangeiro realmente necessitado e faminto do que prestar um favor para aquele que está satisfeito, perfeito, com saúde, com morada, né? Com tudo. Então, que isso sirva para a nossa reflexão. Eu espero que para você entender essa história, você busque lá no livro de Gênesis capítulo 18, dos versos de 1 a 15, e você há de entender tudo aquilo que eu estou falando. Amém? Irmãos, vocês sabem perfeitamente que Ló, sobrinho de Abraão, ele, na época em que Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, Ló, seu sobrinho, residia e tinha seus negócios lá.
E ele, como servo de Deus e com seu ministério profético, ele avisou a Ló: olha, Deus vai destruir essa cidade, a cidade de Sodoma, né? Também Gomorra, que era uma outra cidade, em função dos seus maus caminhos, né? Seus desrespeito a Deus, seus pecados, suas atrocidades, enfim. Deus teve esse desejo de destruir aquele povo, aquela cidade. Mas Ló morava ali, então, com isso, aumentou muito a responsabilidade de Abraão com relação à pessoa de Ló, a sua família, enfim, visto que eram parentes, não é isso? Então, Abraão chegou a desafiar a Deus: mas Senhor, você vai destruir a cidade, tem pessoas honestas lá, se eu te apresentar 50 pessoas honestas, você, quem sabe, muda de ideia. Esse foi um diálogo que Abraão teve com Deus, e Deus disse: se me apresentarem 50 pessoas, eu não destruirei a cidade. Abraão não conseguiu. Abraão então fez uma contraproposta: se eu te apresentar 45 pessoas, eu não destruirei a cidade. Se apresentar 40, 30, 20, e veio descendo e chegou em 10. E Deus foi benevolente e aceitou a proposta: se me apresentares 10 pessoas fiéis a mim, eu não destruirei a cidade. Veja bem, então, com esse desafio, Abraão não conseguia satisfazer aquilo que era combinado, porque ele não achava pessoas sinceras ali naquele meio. Então, o que aconteceu? Pela bondade e misericórdia de Deus, apenas a família de Ló, né, pelo pedido de Abraão, apenas a família de Ló foi salva, né? Inclusive, porque Deus terminou com a cidade, mas antes instruiu Ló que saísse dali, né? E ele saiu. E inclusive os genros de Ló, né, eles ficaram na cidade por duvidar dos avisos que recebiam de Ló. Com isso foram destruídos também. Então, o que nós temos de interessante aqui? Devemos estudar a palavra de Deus, devemos ouvir a voz de Deus, devemos acreditar nos nossos profetas. E quando Abraão instrui a Ló, mostrando que Deus destruiria a cidade de Sodoma, onde ele estava com seus negócios, como eu falei antes, então os genros precisavam ter ouvido essa palavra e crido, acreditado, com isso eles teriam sido salvos. Mas muitas vezes, meus irmãos, perguntando novamente o que nós aprendemos com isso, é justamente isso. Nós não ouvimos muitas vezes as palavras ou a palavra de Deus. Nós queremos fazer as coisas por nossa conta, isso não vai acontecer, não sei o que e tal, e terminamos por fazer aquilo que desagrada a Deus. E quantas histórias nós temos acerca disso, né? As pessoas não ouvem a voz de Deus e fazem por conta própria, né? O caso de Abraão, quando foi para o Egito, quando teve uma grande fome na cidade onde ele estava, né? Ele não orou a Deus, ele foi para o Egito, né? E vocês conhecem a história, foi passado na escola sabatina anterior. Enfim, vocês fiquem com Deus. Quem sabe você demos mais atenção ao que está escrito na Bíblia do que os nossos próprios pensamentos, tá bem? Fique com Deus, Deus abençoe você e a sua casa, tá bom? Em nome de Jesus. Amém. Partindo agora para a etapa final do nosso estudo, vamos fazer a nossa conclusão. A aliança de Deus, ela é eficaz, ela é justa e ela vai ter sempre o objetivo de aproximação, assim como a aliança firmada com Noé. Se lembram do arco-íris que simbolizava a aliança de Noé e sua descendência com Deus? Da mesma forma, a circuncisão
direciona, um elemento representativo para o seu povo, que faz a ligação entre o seu povo e Deus e as gerações sucessivas. Assim como nós mencionamos ao longo desse estudo, nós não podemos ver a aliança de forma isolada, nós não podemos ver a aliança do povo de Deus envolvendo comprometimento. Nós não podemos jamais nos esquecer de que a nova aliança, a aliança que desponta, a aliança que brilha, a aliança eficaz, é a aliança proporcionada pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Tenha isso em mente. As outras alianças que nós acompanhamos na Bíblia são um ensaio para uma aliança maior. E essa aliança maior, ela é através de Cristo, o único capaz de prover o caminho, a verdade e a vida. Nos encontramos no próximo estudo. Que Deus esteja abençoando você e a sua família. Até lá. Tchau, tchau. Pai, nessa luta ferrenha entre o bem e o mal, quero ficar sempre ao teu lado. Que teu Santo Espírito assuma o controle de minha vida, de cada plano, projetos, dificuldades. Que em tudo eu seja vencedor, por favor, em nome de Jesus. Amém.